Minha rede amada de flocos de algodão, macia, por mãos habilidosas tão trabalhada, com punhos e varandas tão enfeitadas, eu me embalo, me embalo, me embalo. Se a gente valorizasse a nossa rede amada, onde o nosso corpo se sente descansado das lutas do dia a dia, de dores ou alegria, nosso embalo não para, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A exposição tenta pegar algo muito do senso comum, dos certos estereótipos sobre o Brasil e desconstruir a partir daí. Então, o que eu aprendi e que eu acho que o público aprende no processo é, primeiro, que a rede dormir é uma invenção ameríndia, uma invenção dos povos indígenas das Américas, né, da América Latina precisamente, coisa que eu não sabia antes. Segundo, também, que eu acho que a rede é uma coisa constante na nossa cultura do século XVI, da invasão das Américas até a contemporaneidade. E terceiro, de que a rede me parece ser esse objeto polissêmico, né? Ou seja, tem muitos significados, muitos usos e muitos símbolos por trás dela. A exposição se chama Vai e Vem e passou pelo Centro Cultural Banco do Brasil de 4 cidades: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A busca por esse acervo teve origem na tese de doutorado do Rafael em História da Arte. Da investigação do doutorado, que foi aqui na UERJ, né, que eu defendi em 2016, nasceu a ideia de fazer a exposição também sobre as redes de dormir. Eu acho que é totalmente possível contar a história do Brasil a partir da rede. A revista Ilustrada, por exemplo, fundada por um artista gráfico ítalo-brasileiro no Rio de Janeiro do século XIX, traz a rede em capas sobre a temática republicana e abolicionista da época. A gente vai ter nessas representações muito do que são essas cenas do cotidiano, né, de uma observação dessas populações indígenas. A gente vai ter também uma representação de como a rede vai sendo incorporada dentro de um cotidiano colonial, né, também para carregar os senhores, né, já com as pessoas que vinham de África e eram escravizadas aqui. A exposição nos inspira e o Caminhos da Reportagem deixa o centro-sul do país rumo a locais onde o costume da rede é mais forte. Sebastiana é artesã em Novairão e precisa da rede para embalar Poliana, caçula de 9 filhos, enquanto ela trabalha com as fibras de arumã e de cipó. A rede é tão boa que quem inventou a rede está no céu, né? E a rede é necessária. Vai para uma viagem, a primeira coisa que a gente põe na bolsa é a rede, né? Então, para botar no barco. Botar no barco, né? Vai embora. Já chegamos um dia desse da viagem, né, mãe? A gente vai tirar nossas matérias-primas, a gente vai tirar arumã, vai tirar cipó, né? Aí a gente vai, como a gente tira das comunidades, leva a rede. As bolsas vão cheias de rede. A cada menino vai uma rede. Mais do que sinônimo de férias e descanso, as redes são uma necessidade para muitos brasileiros, que fazem delas sua fonte de renda, camas para dormir e até mesmo substituem poltronas durante viagens em barcos regionais como este. Estamos navegando o Rio Negro. O trajeto liga o município amazonense de Novairão à capital Manaus. Apesar da travessia de barco entre Novairão e Manaus durar no mínimo 9 horas, contra apenas 3 horas de carro ou 4 horas de ônibus, o preço compensa. Custa R$ 40 e tem almoço. Mas o grande diferencial é realmente a paisagem, a experiência cultural e de descanso propiciada pela rede, que deve ser levada pelo passageiro. A gente vai mais relaxado, né? Que de carro assim é muito cansativo para mim, né? É muito cansativo e na rede é muito melhor. Pelo menos a gente vai dormindo, a gente vai descansando.
De férias pela Amazônia, Murilo, a esposa, as 2 filhas e uma amiga da família embarcaram na ideia de redes navegáveis. Não abriram mão do mergulho no Rio Negro antes de partirem para Manaus e pegarem o avião de volta para o Rio de Janeiro. A gente curtiu muito, pudemos dormimos bem pra caramba na rede. E na vinda a gente teve a oportunidade também de usufruir da lua que estava cheia, tendo um visual muito lindo aqui pra gente. E na volta esse dia maravilhoso aqui, esse show de cores, né, que são as redes aqui, e esse Rio Negro aqui maravilhoso. Que a rede está presente em vários momentos, os mais violentos da nossa narrativa nacional, como da destruição, da dizimação dos povos indígenas do passado até o presente, até nos momentos mais prazerosos, né? Como a associação da rede, a ideia de lazer, ou a ideia de férias, ou a ideia de região litorânea, ou a ideia mesmo, sei lá, de uma varanda. Então acho que ela está do prazer ao horror, digamos assim, na nossa história nacional. A rede é um dos maiores símbolos dos povos indígenas. Da etnia Baré, Alberta conta que antes de se mudar para a zona urbana de Novo Airão, ela vivia em uma comunidade da região amazônica, onde cama era algo incomum. A gente não tinha costume assim, de dormir em cama, a gente não sabia o que era televisão. A nossa casinha era de palha, piso era os barro mesmo, fogareiro a gente sabia nem se existia fogão. A gente fazia nosso café, tudo era no fogareiro de barro, carvão, e vivia em rede. Não é nem tanto um costume, mas é a necessidade porque nem todo mundo tem condições de ter uma cama. Então, prefere mais a rede, que é até mais barato. Quando você compra rede, vocês compram onde as redes? Aqui em Novo Airão? É aqui mesmo, no supermercado, né? Qual que é o preço lá das redes? Tem de 160, é bem grande. Aí vai diminuindo, né? 160, aí vem 140, 130, e a rede vem diminuindo, os preços vêm diminuindo. Aí tem até de 30 e 25 reais, dependendo do pano, né? Do tecido. Costuma durar quanto tempo uma rede? Olha, uma rede, 5 anos, 4 anos. A substituição de camas por redes não se restringe ao norte. Pelos mesmos motivos econômicos e culturais, é usual também no Nordeste. Que o diga o músico Beto Errong, que mora em São Luís, no Maranhão. Meu avô, por parte de pai, cedeu uma casinha que ele tinha no fundo para o meu pai e para minha mãe morar. Uma casinha bem pequena que eu acho que não tinha 2,5 metros de frente, bem pequenininha mesmo. Aí tu imagina, uma família de 7 filhos. E não teve intervalo, era um atrás do outro. Como é que resolveu o problema de espaço? Cama não tinha como botar, rede. Saí da barriga, fui para uma rede. A rede é muito confortável para mim, eu me sinto aconchegante. Além de ser bonita, né, que é uma coisa que serve de ornamento da casa, ela é bem prática, que se de noite tu arma, de dia tu tira. Se tu vai ler ou ficar no celular, tu tem que ficar assim, né? Porque de qualquer maneira ela já dá um apoio. Mas assim, se for dormir, já é um outro jeito de dormir, tu tem que dormir na diagonal. É assim que se dorme na rede. Que aí tu fica mais confortável assim. Para dormir assim é pior, porque o corpo fica curvado. As pessoas já aprendem a dormir desde a infância na rede e aquilo vira um costume. E eles se adequam bem àquela rede, dormindo de lado ou na diagonal, enfim, que possa gerar um bom sono para eles. Agora, para pessoas que não estão acostumadas com isso ou têm problemas de coluna, eu não recomendo. Eu vou entrar nessa rede que uma índia armou pra mim, perto do rio, por onde um fio trança nova aldeia no tronco tupi. A
rede acompanhava toda a trajetória, desde o nascimento até o momento do sepultamento da vida da pessoa. Pessoas mais simples, que a família, quando falecia um parente, não tinha dinheiro para mandar fazer o caixão, então a pessoa era levada para o cemitério na sua própria rede. No livro de poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, publicado em 1955, a rede ajuda a contar a história dos vários severinos do sertão nordestino, que migram para a cidade grande em busca de oportunidades, mas encontram a morte no meio do caminho, por emboscada, fome ou velhice precoce por causa da vida árdua. A rede ela é vista quase como que um prolongamento do corpo, cada uma tem a sua rede, cada pessoa tem a sua rede. Você nasce, é colocado numa rede, essa rede vai crescendo no decorrer da sua vida e uma vez que você morre, você é envolvido nessa rede e depositado na terra. É interessante ver como isso é comum até o presente em alguns povos indígenas no Brasil, mas ao mesmo tempo como que isso se trata de algo comum em algumas tradições, por exemplo, do interior de São Paulo e algumas tradições do Nordeste até hoje. Tem um trabalho que é um vídeo sobre uma comunidade quilombola em Minas Gerais, que um senhor reencena isso. Temos também a Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, que representa um pouco, tem um esboço, né, assim, que representa um pouco desse elemento trágico da vida nordestina, né, e a rede está ali como um objeto fúnebre. Em Jaguaruana, município no sertão cearense, conhecido como a Terra das Redes, Raimunda trabalha como artesã desde os 12 anos de idade. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe trabalhava, né, e botava a gente para trabalhar. Aí todo dia a gente ia para aula, quando a gente chegava pela manhã, ela dizia, ó, você tem que fazer 5 redes. Daí a gente ficou trabalhando e até hoje. Uma rede é R$2. Aí assim, se eu fizer 10 redes, eu ganho R$20 no dia. O pessoal disse que é a terra da rede, né? E realmente é mesmo, porque todo o trabalho da rede é feito aqui em Jaguaruana. Começa desde o algodão até o término da rede, né? Passa por várias mãos, né? Aí depois vai para a fábrica para poder chegar ao consumidor, né? Juninho, da fábrica Redes Conceito, em Jaguaruana, está por dentro do negócio da família desde que era uma criança de 7 anos. Conhece todas as etapas da produção. A nossa família surge a história em 1958. Minha avó começa a se terceirizar para algum empresário, né? Meu pai e meus 2 tios são fabricantes até hoje. E na terceira geração surge eu, né? E querendo ou não, a gente segura essa cidade, entendeu? Não só eu, mas os fabricantes de rede que movimenta a cidade de Jaguaruana. A gente gera no mínimo 5 a 10 mil empregos. A gente morava no interior, não morava aqui não. Aí eu fui para as casas dos outros, aprendi a fazer. Primeiro aprendi a fazer isso aqui. Aí eu ensinei a minha mãe. Aí depois... E aí nunca mais parou, tá? Não, com os anos passando aí, quando ela já estava maiorzinha, eu ensinei ela a fazer também. Mas ela estuda, viu? O salário não dá pra nada, né? A gente tem que ajudar em casa com qualquer coisa. Uma rede, para ficar pronta, passa na mão de no mínimo 10 pessoas para acabamentos mais simples e as mais sofisticadas podem envolver até 20 pessoas. Joyce, hoje aos 15 anos, começou o trabalho artesanal com as redes aos 9 anos, mas não pretende continuar no ramo. Deseja apenas ajudar a família quando for preciso. São poucas pessoas da minha idade, de 25 a 30 anos, que estão fabricando rede.
as pessoas velhas vão deixando, os filhos vão se formando, ninguém não quer, porque é uma vida árdua, entendeu? É um trabalho que a gente trabalha com muitas pessoas. É uma cidade que de artesão, você viu tantos talentos, porque ali são talentos que as pessoas têm. As pessoas trabalham com amor, faz aquela azeite na casa dela, faz com vontade, você vê a simplicidade das pessoas. Mas a gente falta recursos, falta assim, uma força do governo para a gente conseguir manter essa tradição na cidade, né? A rede é associada à necessidade de descanso devido ao trabalho braçal no calor dos trópicos. Mas quem não vive essa realidade, muitas vezes liga a rede à ideia de preguiça. Em 1808, Dom João VI foge de Napoleão, vem para o Brasil, se instala aqui. E uma vez que o Brasil tenta ser um país moderno, com mais móveis, com um novo urbanismo, etc., a rede pouco a pouco começa a ser vista como uma coisa de um corpo preguiçoso, uma coisa arcaica, etc. Os quadrinhos de Walt Disney, como o Zé Carioca, que é um personagem que vai representar esses povos latinos, um pouco ameríndios, mas também de uma maneira muito que a gente pode contestar, né, assim, até um pouco leviana, de levar as pessoas a acreditarem de maneira muito bem-humorada, né, que abaixo do Equador parece que a nossa vida não é muito séria ou que as pessoas não gostam de trabalhar. Eu tenho 40 anos que trabalho com filho, que é a rede, né? E a gente vivemos só disso mesmo. E eu gosto muito de trabalhar. Até hoje eu não paro. Eu não quero deixar de trabalhar com filho. Eu quem sou, que levanto cedo para abrir a fábrica, para os tecelão. E quem fez, a responsabilidade é minha. E a parte artesanal, então, hoje é só com você? Comigo. Feita essas varandas mais trabalhadas, né? A simples eu boto para fazer fora, mas essa mais trabalhada é o que faço. Essa daqui eu passo um dia para fazer só uma banda. Essa, que ela é muito complicada, né? Dá muito trabalho, são muitas pernas de fio. Uma banda dessa tem 203 cordão. É muito cordão, então é demorado. As técnicas de produção da rede, né, como é que isso foi sendo desenvolvido com a entrada do algodão, as cores, os padrões, né? Então, assim, essa percepção também estética das pessoas que produzem redes, né? E vão trazer isso para a sua forma, para o seu design, né? E vão ser reconhecidos como mobiliário brasileiro. O tecido é todo processo mecânico, mas a questão dos acabamentos continua ainda manual. É feito pelas mulheres, né? As varandeiras, as gradeadeiras, todo manual. O que eu me apaixono muito é nessa parte de criação, de padronagem. Aí fiz alguns cursos para aprender a realmente fazer padronagem. E me conta um pouco dessa história da escola de samba. Foi o carnavalesco lá do Rio de Janeiro, da União da Ilha, né? A escola resolveu homenagear o estado do Ceará, falar sobre a cultura, sobre a tradição do Ceará. E a gente fez a parceria com eles, a gente forneceu tecidos, varandas, fios para a escola fazer a ornamentação da escola em si, em vários casos. Quando faltavam uns 15 dias para o desfile, ele disse: Júnior, tu quer vir desfilar com a gente? Eu digo: homem, só falta o convite, está feito. Eu digo: pronto, chego já. E foi uma chance única na vida, não podia perder. O estado do Ceará, ele tem a produção de redes como uma atividade típica e tradicional do próprio estado. Hoje, além de ser o maior produtor no ranking de principais estados exportadores do Brasil de redes de dormir, o estado ocupa a primeira posição, que só o mercado da Alemanha ele teve um crescimento extremamente expressivo, de mais de 40%. Ou seja, do 1,2 milhões das exportações de redes de dormir do Ceará, mais de 700 mil tem como destino o mercado da Alemanha. Mas temos registros de exportação também para a Dinamarca, para a Holanda, e a novidade mais recente é que as redes cearenses elas estão indo até para o Japão.
Fomos conhecer uma fábrica em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, onde o foco é a exportação. A história aqui começa em 1944. Meu avô é de uma cidade no interior do Ceará e por motivo de saúde teve que migrar do interior para a capital. E aqui chegou com a família, fixou residência e estava procurando uma oportunidade de negócio. Montou um armarinho que comercializava vários produtos, mas logo observou que rede era um produto que se destacava com muita força, né? E meu avô viu nisso daí uma oportunidade de, além do comércio, ele ter a produção própria do produto, né? E a gente notou o movimento de alguns europeus que vinham aqui para conhecer as praias do Ceará e cada um que chegava, ele se encantava mais com o produto, né? Com a nossa produção em torno de 4, 5 mil peças mês, 80, 90% se destina à Europa, né? Às vezes a pessoa se cansa, não vou dizer que não se cansa. É o movimento que a pessoa faz, se cansa mais, né? Mas é produção. Cada vez que você fizer, mais melhor é para você. Você gosta? Ah, eu adoro. Então esse sentimento de acolhimento, de aconchego, de adaptar-se, de flexibilidade ao movimento do corpo e ao mesmo tempo de embalo, não é? De leveza, parece que você está suspenso no ar. E sempre que um de nós lá em casa adoecia, o lugar de colocar a criança para se recuperar, dormir, é a rede. Tem uma relação com o nascimento, com a maternidade, tem uma relação, alguns povos indígenas falam, por exemplo, com a própria ideia de útero, ou segundo alguns médicos, nessa posição em que o bebê fica na barriga, né, que também lembra como se fosse uma rede. A literatura descreve os benefícios do uso da rede para o bebê dentro da unidade neonatal. A gente sempre teve o desejo de implantar um projeto aqui no nosso hospital, mas nunca dava certo porque ou a rede ficava grande demais, ou o tecido cedia quando a gente colocava o bebê, ele acabava afundando, digamos assim. E aí eu conheço a dona Assunção, que é uma costureira que costura para minha família já há um tempo, e eu convidei ela para esse desafio. Ela veio aqui e eu expliquei o jeito que eu queria. Ela viu o tamanho da incubadora e aí no olho mesmo ela falou, não, entendi o que você quer. Os bebês não afundaram, o tamanho ficou legal. A gente se reuniu e comprou algumas unidades para iniciar o projeto Neném na Rede, que agora nós fazemos 2 anos que temos ele aqui no nosso hospital. O Hospital Regional de Ceilândia fica no Distrito Federal, mas a costureira que faz as redinhas 100% de algodão é cearense. Sou de Tianguá, Ceará. Você mora aqui no DF há quanto tempo? 33 anos. E qual que foi o maior desafio para conseguir fazer essa rede para o bebê prematuro? O tamanho é muito pequenininho, mas deu certo. Tem estudos também provando que a terapia em rede, o bebê consegue atingir o sono profundo mais rapidamente e por maior tempo. E isso favorece o desenvolvimento cerebral desses bebês. A gente tenta fazer com essa terapia em rede uma simulação como o bebê tinha dentro do útero da mãe. No começo elas acham até estranho um pouco, como assim rede dentro da incubadora? Meu bebê vai cair, e a gente acaba explicando, falando de toda a segurança. Então, a maioria dá certo, dá muito certo. Passei mal, né? Eu cheguei a ter eclâmpsia, aí a gente teve que vir, a pressão subiu muito, aí teve que tirar ela, aí tirar ela de 30 semanas. Eu gostei muito, acalmo muito eles. Às vezes, assim, eles estão meio agitadinhos, a gente coloca na rede, eles se sentem muito bem com a rede. Sente assim em casa. Tem rede em casa? Não, mas eu vou providenciar, depois daqui vou.